Imensa mais uma vez estarmos aqui para louvar ao Senhor Jesus e entoar louvores ao teu santo nome e também meditar na palavra do Senhor. Quero aqui dirigir uma oração a Deus para começarmos essa reunião. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos tanto, Senhor, pelo privilégio de passarmos um dia na tua presença mais uma vez. De manhã tivemos um culto maravilhoso. No decorrer da tarde e agora à noite, Senhor, obrigado porque o Senhor tem sempre nos ouvido, sempre trazido, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, e o nosso coração está alegre, Senhor, porque vemos o resultado, Senhor, de cada detalhe, das Suas palavras se cumprindo na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Pai Santo, obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua igreja continua em movimento, está sendo abençoada, sendo protegida pela Tua poderosa mão. Obrigado também, Senhor, por cada irmão, cada irmã que se posicionou agora, Senhor, para juntos cultuarmos a Ti, entoarmos louvores ao Teu santo nome. Obrigado, Papai. Esteja com eles também na casa onde eles estão e que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder alcance toda essa casa, Senhor. Toda essa casa é o que nós te pedimos, que se tornemos agora, Senhor, uma igreja completa. Se nós estivermos no mesmo lugar, Senhor, porque na Tua presença nós estamos todos unidos, em espírito e em verdade. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito através da vida de cada irmão. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos para cantar junto conosco o hino 184, que te louvem os montes e os vales. Que te louvem os montes e os vales, que te louvem a terra e o mar, que te louvem os homens e as aves, nunca te deixem de louvar. Aleluia, 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 na terra e no céu. Aleluia, 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 ao Cordeiro de Deus. Que te louvem os montes e os vales, que te louvem a terra e o mar, que te louvem os homens e as aves, nunca te deixem de louvar. Aleluia, 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 na terra e no céu. Aleluia, 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 ao Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que toda a natureza louve ao Senhor. Louva. Então, quando nós observamos a natureza, ela clama, ela louva ao Criador. E é isso que tem que ter no nosso coração essa noite. Louvar ao nosso Deus, ao nosso Criador. Nós temos razões suficientes para poder estar dando glórias a esse Deus maravilhoso. Amém? Também convido para cantar o hino 215, ao único que é digno de receber. Nada neste mundo, nada, por mais que amamos as pessoas, elas sim merecem o nosso amor, mas só o Senhor nosso Deus, nosso Jesus, só Ele é digno de louvor e de receber. O que nós estamos fazendo aqui agora é entoando louvor ao Senhor, e isso faz toda a diferença na vida do crente. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a
ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que a nossa casa esteja consagrada, que o nosso carro esteja consagrado, que a nossa família, os nossos filhos, nosso trabalho, tudo que há em nós, tudo que há em mim, bendizei ao nome do Senhor Jesus. Isso é consagração. Glórias a Deus. Queridos irmãos, também vamos cantar o hino 356, mas antes eu quero deixar aqui os meus parabéns para o nosso querido irmão, jovem Felipe. Hoje ele completa mais um ano de vida. Estamos felizes, viu, Felipe, por mais um ano de vida que Deus concedeu a você, e desejamos do fundo do nosso coração que você continue esta pessoa maravilhosa que você é, tá bom? Também continue sendo usado por Deus, que cuida bem da sua mãe, do seu pai, e que Deus abençoe. Eu quero deixar para você, Felipe, um versículo que está em Números, capítulo 6, a partir de 24, 20, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Tá bom? Receba a paz do Senhor como presente desse aniversário cada vez mais no seu coração, na sua consciência, e continue sendo usado por Deus, tá bem? E confie em Deus, porque Ele tudo fará. Ele é o nosso Deus maravilhoso. E aproveitando, então vamos cantar o hino 356. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor junto a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar,
só confio no Senhor, que não vai falhar. Aleluia, que a nossa confiança possa continuar sendo somente no Senhor. Amém? Vamos para a palavra. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Neste momento, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por esse tempo, Senhor, tão maravilhoso na Tua presença. Agradecemos por mais uma oportunidade, e podemos dizer uma grande oportunidade, de termos o privilégio de parar este tempo, de cultuar a Ti, de meditar na Sua palavra, de cantar hinos de louvor e adoração, porque só Tu é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Neste momento, fala ao nosso coração, Senhor, através da palavra, para que possamos estar cada vez mais forte no Teu nome, na autoridade que o Senhor deixou para a igreja, pois unidos em Ti, sim, unidos em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Te agradecemos e fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos. Amém. Glórias a Deus. Eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém. Glórias a Deus. Palavras do nosso querido e Salvador Jesus. São palavras dele. E algo que nos chama muito a atenção nesses dias, e Deus está falando no coração da igreja e no nosso coração, do crente, sobre as nossas preocupações, as ansiedades, as preocupações, as situações que nos rodeiam, o que virá, o que acontecerá, e pode ter a certeza
que o estudo vai dizer que 95% daquilo que passa na nossa mente como ansiedade não acontece. Nós estamos simplesmente nos debruçando, perdendo o sono por algo que não vai acontecer. Porque a realidade, ninguém a tem, mas ela vai acontecer, mas também não é da maneira que pensamos. Portanto, esta ansiedade, essa preocupação, essa dificuldade de entendermos a calmaria do dia, o Senhor nosso Deus, através de Jesus, vai deixar aqui palavras maravilhosas para mim e para você. E por que não dizer para toda a igreja em todo o mundo, que é Ele o Pai Celestial, Ele que cuida de cada um de nós. Portanto, Deus criou o homem e lhe concedeu um instinto de sobrevivência. Essa tendência natural faz com que venhamos sentir medo diante de situações de perigo. Então, tudo bem, há um certo medo, um certo receio, mas nós, como crentes, como servo do Senhor, começamos a perceber quando isso ultrapassa o limite, ultrapassa então as situações que nos rodeiam. Então esse tipo de receio até é beneficiário para nós e ajuda-nos a prevenir situações até um certo tempo. Sem esse instinto, nós nos tornaríamos inconsequentes e colocaríamos a nossa saúde, a nossa vida em risco. O medo também pode ser um sentimento malífico que impede o nosso crescimento. Quando temos medo acima da medida, nós estamos sempre impedidos de crescer, principalmente na fé. Nós precisamos entender isso. Aprendemos com a história que o medo pode arruinar nossos sonhos, destronar nossos ideais e deixar pequeno a nossa alma. Já percebeu? Não importa o tamanho, e eu digo porque também já senti medo demasiado, e tenho 2 metros de altura, e isto não faz diferença nenhuma se o meu coração estiver com medo. A vontade é de se esconder, a vontade é de voltar para a casa do papai, a vontade é estar junto com os meus. Mas a gente vai aprendendo que quando confiamos no Senhor, Ele que cuida de todos, cuida da sua igreja. Então esse medo nós vamos aprendendo a controlar, porque estamos lendo a Bíblia, estamos meditando na sua palavra. Então eu gostaria de falar sobre a ansiedade. Este tema que às vezes volta, nos plenários, e está também muito claro nos púlpitos da igreja, porque essa situação tem entrado também em muitas igrejas, e na vida de muitos irmãos que estão em casa. Então eu gostaria aqui de falar sobre a ansiedade. A vida é um dom de Deus, por isso precisamos aproveitar cada oportunidade que Ele nos concede, pois cada momento é único. Olha que interessante. Se você pensa que amanhã repetirá a mesma coisa, está enganado. Amanhã será um novo dia. Tudo pode mudar. Então nós percebemos que estamos rodeados de situações que não vai se repetir. Parece ser a mesma coisa. Parece ser, é a mesma coisa quando nós vamos aqui para o interior do país e vemos um rio, um riacho. A impressão é que a água está passando ali e aquilo vai ficar, e provavelmente aquilo já faz muitos anos que está ali, mas não é mais a mesma água. Aquela nunca mais passará pelo mesmo lugar, porque é o processo da vida. Não podemos fazer com que os nossos relógios biológicos ou o nosso corpo pense e querer voltar para trás, porque já não pode mais. Não dá mais para voltarmos. Quanta gente gostaria de voltar para trás?
para resolver, para consertar, para não repetir o mesmo erro. E nós temos que ter consciência. Não dá mais para voltar, mas uma coisa é certa: temos que caminhar para frente, olhando para o nosso Deus, olhando para Jesus, e tudo isso vai se transformando em testemunho, em vitória, de vitória em vitória. Então, as causas da ansiedade. As causas da ansiedade são diversas, pois vivemos dias maus, tempos trabalhosos, temos visto e vivido com pesar vários conflitos e tensões. E essa pandemia em todas as nações. É crise, é na política, na economia, na educação, na saúde, está em todos os lugares, em todos os países, uns mais, outros menos, mas está em todos os lugares. Então, isso que nós estamos falando, a ansiedade, não está simplesmente ao nosso redor, mas está em todos os lugares. Onde há uma igreja, onde há pessoas, onde há um país, há isso daqui. Então, esse colapso tem feito aumentar o número de pessoas ansiosas e doentes. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas estão ansiosos? E aí então se tornam doentes, porque perdem a força, se apequenam diante a dificuldade. E nós precisamos orar e abrir os nossos olhos, para que Deus, através da oração, através da comunicação, nos leve até essas pessoas, porque a igreja tem a palavra de vida para essas pessoas. E dizer que sim, não descarto aqui a depressão como doença, a depressão em ir atrás de ajuda, ir buscar um médico, tem mesmo que ir. A medicina está aí, a ciência está aí, e ela também ajuda-nos a ultrapassar situações. E por que não dizer que é da parte de Deus? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem. Então, sim, mas o que eu estou dizendo é o começo de tudo isso. Aonde está a nossa preocupação? O que devemos fazer? Porque a causa há muitas. As causas, há demasiadas causas, onde traz-nos a ansiedade e traz-nos medo. Paulo, em 2 Coríntios 7,5, vai dizer: antes em tudo fomos atribulados. Paulo lá atrás já alertava a igreja de Corinto. Em tudo, há tribulações em tudo. Então, peraí, se há tribulação em tudo e em todo lugar, a nossa vida como fica? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Não porque paramos de lutar, mas é porque através da palavra de Deus aprendemos a confiar de todo o nosso coração. E aí sim vai fazer a diferença. Aí sim teremos a diferença. Então, por fora, combates, e por dentro, medo. Entretanto, os temores não puderam obstruir a visão de Paulo, que foi um sofredor. Sofreu injúrias, foi traído, foi açoitado, muitas vezes até jurado de morte. Mas ele não parou. Ele não parou. É um grande exemplo para nós. Tinha tudo e passou assim, muitas das vezes preocupado, muitas das vezes acorrentado, sofrendo o frio, a chuva, por todas as necessidades ele passou. Mas ele não desistiu, ele simplesmente deixa claro: antes em tudo fomos atribulados. Então, o que esperar? Temos que aprender a vencer as situações. E as consequências? A ansiedade provoca diferentes males na nossa saúde física e mental. Um médico diz afirmar que a ansiedade é um caminho que normalmente leva as pessoas a um estado de medo e negatividade, sem um minuto de paz sequer. Essa é a ciência que está dizendo, tá?
A ansiedade leva a pessoa a um caminho, a um estado de negatividade, que essa pessoa fica sem paz um minuto sequer. O tempo todo, 24 horas por dia, preocupado. Preocupado, o que vai acontecer? Será que vai fazer? Será que vão vir? Tudo isso é preocupações que a ansiedade vai causando na nossa vida e pode vir trazer consequências muito graves. Em Provérbios, quero aqui ler Provérbios 12, 25, diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Aleluia. Eu vou ler novamente, para nós começarmos a entender aonde está a resposta. Ela está na nossa frente, na nossa frente. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Nós estamos vendo aqui. E se nós, que já entendemos o que é amar o nosso próximo, cuidamos bem dos nossos, imagina se nós estivermos então pregando a palavra de Deus, aonde ela vai trazer efeitos duradouros para a eternidade. Então nós vemos, a solicitude no coração abate o homem. Atos 16, 25, vai dizer-nos assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Controlar a ansiedade diante da tribulação. Aleluia. Isso fala muito ao nosso coração. O que é que sai da nossa boca? Porque a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Há um hino de louvor e adoração na nossa boca quando nós estamos passando por situações apertadas, ou fica dúvida? Em nome de Jesus, nesta noite, decida mudar, decida confiar. Diga para você mesmo: eu não posso mais ficar à espera, eu preciso confiar que vai dar tudo certo, que vai acontecer algo, que eu vou me preparar na presença de Deus para enfrentar a situação, seja ela doença, seja ela financeira, seja ela de relacionamentos. Eu vou fazer, é uma decisão nossa. Paulo estava acorrentado, Paulo e Silas, mas o que saía da sua boca, meus queridos irmãos, que vai sair da nossa boca na hora que as coisas apertarem, é aquilo que nós estamos meditando, é aquilo que nós estamos buscando, é aquilo que nós estamos vivendo. E essa é a certeza que o Senhor Jesus Cristo comanda a nossa vida. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando nós olhamos para aqui, até parece algo ao contrário daquilo que é normal da paz, porque numa prisão onde há dois homens, em vez de gritar, estão cantando, de repente há um terremoto, parece que ficou pior ainda, parece que as coisas ficaram mais complicadas ainda, mas pelo contrário, o Senhor os livrou e todas as portas se abriram. Portanto, controlando a ansiedade diante a tribulação, isso é importante para nós. Ansiedade jamais, vamos lá ver Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Aleluia. Nós estamos falando em oração
várias vezes. E a oração é a chave da vitória. A oração é que move a mão de Deus. A oração é que nos leva a um comportamento, a uma amizade, a um relacionamento com Deus. Está aqui mais uma vez nos lembrando que ansiedade, quando eu oro, é menos. É controlável. Amém? Fé e esperança. Romanos capítulo 4, verso 18 e 19. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. O qual em esperança creu contra a esperança. É simples entender isso. A esperança do homem é uma, mas quando Deus fala, é completamente diferente. Então você olha para o mundo e diz assim, está difícil, está complicado. Quando você olha para Deus, quando você olha para a palavra, Ele diz assim, meu filho, eu estou cuidando de você, simplesmente confia, acalma o seu coração, não tenhas medo, aleluia, sinta o Senhor falando com você, esse toque é dEle, é a palavra dEle fazendo a diferença na sua vida, isso tem tudo a ver conosco, a esperança humana é diferente de quando eu tenho promessa de Deus, e Abraão tinha a promessa de Deus. Esperar com paciência, é o Salmo 40, né? Que é lindo demais, mas eu vou ler aqui o verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, aleluia, o salmista deixa claro, que ele esperou, e deixa aqui eu dizer uma coisa, ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de esperar, tem que ser muito rápido, na Coreia vai se dizer, pale, 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 rápido, 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 na África, no Senegal vai dizer leg, 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 rápido, 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 em francês é vite, vite, vite. Então, todas as línguas vai ter esse sentimento. É preciso, rápido. Eu preciso para ontem. Senão a minha vida para. Se o Senhor não entrar com providência, então o que vai acontecer hoje? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Quando eu espero com paciência no Senhor, eu percebo algo, e o salmista percebeu isso, e Ele se inclinou para mim. É muito mais do que simplesmente me respondeu. Se inclinar a um movimento de Deus em sua e na minha direção, e na direção da igreja. Portanto, na hora que nós esperamos em Deus, confiamos na sua promessa, há um movimento de Deus para conosco. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Viva um dia de cada vez, mas não deixe de sonhar com o seu futuro. Sonhe, planeja, mas não sofra hoje com as incertezas do amanhã. Planeje, sonhe. E algo que eu tive percebendo por esse tempo é que o que se perde são coisas materiais, e isso realmente cada um tem e sabe quanto custa, sabe o valor que pagou, sabe o valor que está perdendo. Mas eu quero te dizer, novamente, uma chance. Confia em Deus. Ele te deu força,
para chegar até aqui. Mesmo que está se perdendo, Ele te dá força novamente para que você tenha o que é necessário para a sua vida e uma vida próspera em Deus. Receba alegria, essa palavra de confiança. Sonhe novamente. Passe esse tempo, apreciando esse tempo, esperando em Deus e sabendo que Ele se inclinará, Ele olhará pela sua igreja. E nós somos igreja, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. E há um mover de Deus. Então, no mundo, andar ansioso e andar segundo a filosofia deste mundo, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Toda hora que eu olhar para o mundo, na hora que eu perceber o mundo, eu estarei olhando para onde o maligno habita. E isso é contra aquilo que a palavra de Deus diz para mim. Você não vive mais, você não pertence mais a este mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. E eu quero aqui usar dois exemplos em que Jesus usa o modo de vida das aves. É bom observarmos os pássaros, pois embora não trabalham, têm o sustento garantido pelo Criador. Jesus sugeriu que os discípulos observassem as aves, pois elas não plantam, não colhem, não estocam e ainda assim nada lhe falta. Foi Jesus que deu o exemplo para os seus discípulos. E a igreja é a noiva de Cristo, cheia de discípulos de Jesus. Ele cuida da igreja. Ele tem um compromisso, ele tem uma aliança para com a igreja. Por isso é que eu tenho que fazer parte da igreja de Cristo. Sozinho, não há possibilidade. Jesus sugeriu isso aos discípulos. As aves dependem do Criador, aleluia. Eu posso levantar as minhas mãos e dizer assim: Senhor, eu dependo de Ti. E eu tenho certeza que você pode sim. Por mais que ao olhar em volta a foto, a cena que veres, não é a mesma. Mas levanta a sua mão em nome de Jesus e diz: eu creio em Ti. Eu dependo de Ti, Senhor Jesus. Os pássaros cumprem o propósito pelo qual eles foram criados, para abrilhantar, para deixar mais bonito a natureza e para também equalizar praga e todas as coisas. E por aí vai. Cumprem o propósito, dão louvores a Deus e ao mesmo tempo Deus cuida deles. Jesus mostrou que, valendo muito mais do que os pássaros, por isso não devemos ser ansiosos. Eu e você, o nosso valor é muito mais do que um pássaro. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a vida eterna. Confiança naquilo que Ele vai prover. E os lírios do campo. Jesus também sugeriu que os discípulos observassem e meditassem a respeito dos lírios do campo, pois é a maneira como vive, tem muito a nos ensinar. Os lírios, diferentemente dos pássaros, vivem poucas horas. Na parte da manhã, eles estão lindos. Na parte da tarde, só servem para o fogo. Uma vida curta, porém com propósito. Qual é o propósito dos lírios? Enfeitar. Servir de alimento. Há um propósito em todas as coisas. E para você também não é diferente. Nessa rápida existência, Deus os veste com uma roupa tão especial que nem mesmo o rei Salomão, o rei mais sábio, mais rico, se vestiu. Por quê? Porque os lírios, os pássaros,
e nós dependemos claramente dele. E eu quero aqui abrir um tempo para poder te contar um testemunho. No nosso começo de ministério, já estávamos como missionário em África, e depois de 1 ano e meio, as coisas mudaram, as crises chegaram novamente em todos os lugares, e houve um tempo muito difícil, porque você está mais longe, a comunicação não é a mesma, e nos momentos mais difíceis é que nós chegamos a Deus com sinceridade no coração. E eu e a minha família estávamos vivendo um tempo difícil financeiramente, e nós estávamos orando para ver quais seriam os passos a dar, um por vez. Você fica sensível quando a crise, quando o problema chega ao seu lado, principalmente se você está sendo cuidado por Deus. Ele quer despertar em nós uma outra visão do problema. E de repente eu estava orando e meditei na sua palavra e saí. Tínhamos o trabalho, saí da minha casa para ir até o meu trabalho. De repente eu coloquei os meus, lá sempre ficam os chinelos todos na porta, ninguém entra com chinelo dentro de casa, e coloquei ali os chinelos e fechei a porta. Quando eu saio, eu escutei os pássaros. E a pergunta lá dentro, que eu fiz na minha oração, eu disse: Senhor, não consegui orar. Começou a sair lágrimas dos meus olhos, porque eu não tinha resposta, não havia ninguém para me ajudar, não havia como ligar, porque não adianta. Neste momento, todos têm uma preocupação, e não saiu palavras. E eu levanto da oração, então saio para trabalhar, para fazer o nosso ministério, para fazer a vontade de Deus, com a questão no coração. E ali coloco os meus chinelos, e quando eu estou indo, ouço os pássaros. E o Senhor me levou a meditar nisso. E a pergunta que o Espírito Santo me fez ao meu coração foi: quem cuida deles? E eu ainda meditando disse: é o Senhor. E o Espírito Santo me fez olhar para mim. E eu olhei para os meus chinelos que eu tinha acabado de vestir. E ele perguntou: quem te deu? E eu tive que responder: foi o Senhor. Um missionário tinha deixado os chinelos para mim. As suas calças também alguém tinha me doado. A camisa, o relógio, tudo no meu corpo tinha sido providenciado por Deus. E ele falou: continua fazendo o que tem que fazer, porque eu cuido. Naquele momento, meu querido, a pergunta que não saía da minha garganta, que ficou lá no meu quarto, ela desapareceu. Por quê? Porque o Senhor falou ao meu coração. E Ele está falando mais uma vez ao nosso coração: sou eu que cuido. Não vai faltar nada na sua mesa, na sua casa, na sua saúde. Porque Ele é o Deus da providência. As dificuldades estão aí. Nós precisamos enfrentá-la de uma maneira maravilhosa, com Deus, dando glória, louvores e adoração a Deus. Então nós precisamos entender: a ansiedade é um mal que devemos combater arduamente todos os dias. Todos os dias. Porque nós não podemos esquecer: o medo, uma quantidade de ansiedade, todos temos, mas não pode passar daquele limite que você sabe, que eu sei. Porque senão teremos a pergunta: homens de pouca fé, cadê a nossa fé? Precisamos entender claramente que o Senhor tem chamado uma igreja vencedora, uma igreja que prega a sua palavra e uma igreja que vive a sua palavra.
Porque pregar se estuda, busca-se a Deus, ora, e o Espírito Santo ministra ao nosso coração, e a palavra ela vem se completando. Antes de falar consigo, precisa falar comigo primeiro, precisa falar com o pregador primeiro. Mas a vivência lá fora, tanto eu como você, precisa ser evidenciada pela presença do Espírito Santo do Senhor Jesus, para que possamos dar frutos e frutos bons. Que o meu coração e o seu coração esteja diante de Deus e que as nossas ansiedades sejam sanadas, sejam controladas. Os nossos medos também sejam controlados em nome de Jesus. Que você tenha coragem de abrir a sua boca e pedir por ajuda. Que você possa ter do seu lado um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, para compartilhar com ele as bênçãos que o Senhor tem lhe mostrado e tem providenciado o seu pão de cada dia na sua vida e na vida da sua família. Isso é testemunho. É isso que o Senhor Jesus deixa bem claro para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Que possamos meditar nessa palavra, que ela possa continuar, junto com a palavra de hoje de manhã, continuar trabalhando no nosso coração, na nossa mente, e que esta semana seja uma semana produtiva, independente o nosso posicionamento, seja aqueles que vão até o trabalho, seja aqueles que estão em casa, seja olhando as nossas crianças, fazendo aula através do computador, em nome de Jesus. Confia nele e ele tudo fará. Buscai primeiro o reino de Deus, orando, jejuando, louvando a Deus, meditando na sua palavra, e você receberá a paz que excede todo entendimento. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de falarmos da Tua palavra e ao mesmo tempo ela fala conosco. Ela vai buscar, Senhor, aquelas perguntas, aquelas questões, aquelas preocupações que temos, ó Deus, diariamente. Mas quando lemos a Sua palavra, quando observamos as Suas Escrituras, quando abrimos o nosso coração e confessamos que estamos sim com medo, que a ansiedade está batendo a nossa porta, mais precisamente a porta do coração, o Senhor é poderoso para nos abraçar, para cuidar daquilo que precisamos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que em cada casa onde estão nos acompanhando pela internet, se há alguém ansioso, se há alguém com medo, em nome de Jesus, receba paz no poder do Senhor. Se há alguém com medo, se há alguém ansioso, que ele possa confiar em Ti, que a sua paz possa adentrar esta casa hoje, em nome de Jesus eu te peço. Os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão um bocado mais longe, que não têm como se locomover, ou que não têm acesso à internet, também com eles, Pai. Sê com eles, Senhor, aumentando a fé, a confiança em Ti. Sabemos que o Senhor cuida de todos os detalhes e por isso Te glorificamos, porque Tu és um Deus, nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja no coração da igreja, hoje e para todo sempre. Amém.